Shalom, amados, a graça e a paz do Senhor. Estou eu aqui novamente para nós darmos continuidade ao nosso estudo a respeito do fim dos tempos. Não é apenas um termo apocalipse, mas fim dos tempos, porque nós queremos, na verdade, abordar essa ordem cronológica. Não é isso? Eu já tenho citado aqui a fonte dos nossos estudos, temos levado pela linha pré-milenista, pré-tribulacionista, e eu estou consultando, para fins de organização de esboço, o escrito do Dr. Ron Holtz, tá, da editora Chamada. É um livro muito bom nesse aspecto. Então, estou trabalhando em cima disso, são considerações nossas e algumas aplicações em cima desse esboço que eu entendo parece ser mais coerente. Lembro que tinha dito em uma das minhas gravações anteriores que eu desconfio, né? Desconfio sempre, suspeito de algumas pessoas, de alguns pastores, alguns líderes que vão à televisão, que gravam suas lives e que afirmam categoricamente esta ou aquela situação, quando não há um consenso entre os estudiosos, né? Se não houver uma revelação do Espírito Santo, nós não temos como saber aquilo que não está sendo interpretado na palavra. Até porque um princípio de exegese e também de interpretação, ou seja, de hermenêutica, que é o termo correto, né, dentro das leis de interpretação, é saber exatamente interpretar e entender o que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia se revela por si mesma. E eu, como disse, há mistérios, há circunstâncias em que a sequência, de repente, não bate normalmente. Então não há nenhuma dessas, repito, eu sou bacharel em teologia, professor de teologia também durante muitos anos, e continuo estudando, e a cada dia me convenço mais disso, de que nenhuma linha teológica está plenamente correta. Deus não revelou isso a uma pessoa, a uma linha teológica, a um segmento da religião. Então, se alguém te afirma, vai acontecer isso ou aquilo, não, são possibilidades que estão descritas na palavra, e que, às vezes, dentro de um processo de interpretação, você pode até, outro irmão pode entender diferente, mostrando assim exatamente que nem tudo está tão claro. Agora, o que é claro há arrebatamento? Alguns creem que o arrebatamento acontecerá durante o processo da tribulação e até mesmo depois. Mas aí não vejo base bíblica. Alguém diz, é bíblico, porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia diz uma parte dentro da interpretação que as pessoas vão deduzir que seja isso, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Para você interpretar textos do nível de complexidade e de simbologia, por exemplo, do livro de Apocalipse ou dos livros proféticos chamados apocalípticos, é preciso que você tenha um conhecimento um pouco maior do que necessariamente apenas uma noção geral. Então, vamos voltar aqui o nosso estudo. No último vídeo eu falei sobre a questão do início da tribulação. Ainda continuamos na primeira parte da tribulação, aproximadamente os 3 anos e meio, tá? Que a gente está seguindo aqui algumas revelações do Antigo Testamento, livro de Daniel, etc. e tal. Então nós vimos na semana anterior, na passagem anterior, sobre o templo, os sinais do fim, a reconstrução do templo, no caso aqui do 4º templo, né? Seria, ou viria a ser, ou virá a ser construído em Jerusalém. Caso isso se confirme, então, permite muito melhor que o cumprimento literal dos escritos apocalípticos possam realmente ser efetivados naquele momento. Hoje eu quero falar um pouco, ainda nessa primeira metade da tribulação, sobre o Cordeiro e as 2 testemunhas que são relatados no livro de Apocalipse, tá ok? Em Apocalipse capítulo 5, os versos de 1 a 14, a leitura é muito grande, eu quero ler só alguns versículos. O verso 1, por exemplo, a 2 dizem assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? O verso 5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6 em diante, 7 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da minha mão, na mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um cântico dizendo, e aqui vem o cerne, dessa questão, desse livro, dessa parte do texto da palavra: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Esse texto fala exatamente aqui da postura, da situação de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz ali escrito em João, e ele é comparado aqui a um leão, porque está relacionado exatamente, ele como cordeiro, que é comparado a um leão, está relacionado à sua primeira vinda, aqui, ou melhor, a sua segunda vinda aqui na terra, que é o momento em que ele chega com glória durante esse período. Então, nesse processo de revelação, nós vemos que a Bíblia usa o número 7, por exemplo, para representar a integridade, a plenitude. E os 7 chifres aqui representam, então, a plenitude do reino, do reinado de Cristo, da sua onipotência, etc. e tal. Então, o texto diz que Jesus estava aqui, o Cordeiro de Deus, preparado para abrir o livro, e os selos também. E é interessante que há uma revelação, por exemplo, da palavra de Deus com relação a isso, que quando Jesus esteve aqui na Terra, e aí vem o questionamento da divindade de Cristo, Jesus ele foi adorado por várias pessoas, vários segmentos. Então, por exemplo, ele foi adorado por Tomé, em João 20, 28 fala sobre isso. Ele foi adorado pelos magos no Oriente, ele foi adorado por um leproso, por um chefe, por um cego, por uma mulher, por Maria Madalena, por seus discípulos, Mateus 28, 17, e assim por diante. Então, quando nós vemos aqui essa cena, Jesus sendo preparado e adorado e reconhecido como o único digno de abrir o livro e também liberar através dos selos, e assim começam então as manifestações sobre o período que virá logo a seguir. Mas ainda estamos na primeira parte. Aqui é interessante que também o livro de Apocalipse chama a atenção no capítulo 7, verso 4, sobre os 144 mil, que nós falamos um pouco atrás. Diz o texto assim, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E o texto, existem 2 referências literais aos 144 mil, que a Bíblia fala. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, na verdade, está se referindo mais à questão dos que foram realmente selados. E aqui alguns intérpretes, no caso do Dr. Rhodes também interpreta como os israelitas que se converterão durante esse primeiro processo. Ou seja, durante a tribulação, no primeiro momento, haverá uma conversão e uma transformação desses judeus em homens tementes a Deus, que entenderão a revelação do Cristo. Seriam judeus, seriam em torno simbolicamente 12 mil de cada tribo que estiveram vivendo nesse momento da futura tribulação. Ou seja, aqui nesse texto está se referindo ao que acontecerá na Terra nesse momento de tribulação. Uma outra analogia aos 144 mil são os que chamados aos que morreram virgens, que não tiveram mulher, que foram consagrados ao Senhor. Também isso é um outro contexto que a gente não vai entrar aqui hoje. Então as testemunhas que serão seladas, que são faladas aqui, diz o texto, em Apocalipse 14, 1, 4 também, 2 Coríntios 1, 22, fala sobre isso, que na tribulação elas serão destacadas, representadas simbolicamente por 2 testemunhas especificamente, de todos os segmentos. 2 serão sobrenaturais, e que irão representar realmente esse aspecto. Então veja aqui, durante a tribulação, nessa primeira parte, Deus levantará então 2 testemunhas,
poderosas que estão descritos lá no texto, né? Vou ver aqui o texto, Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6, diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então há interpretações, algumas interpretações de outras linhas teológicas que interpretam isso como sendo manifestações proféticas que aconteceram durante a história, que estão no passado, que não acontecerão, que é uma espécie de olhar para trás, né, do livro de Apocalipse, embora esteja no futuro, mas é uma forma de olhar para trás nos episódios que aconteceram, principalmente os que negam o milênio, né, ou são amilenistas, vão ter interpretações muito menos literais, vão acreditar nisso simbolicamente, alegoricamente. É curioso notar que há argumentos a favor de duas testemunhas, argumentos fortes que eu quero chamar a atenção, que existem outros, evidente, mas que essas testemunhas poderiam ser Moisés e Elias. Alguns acreditam que sejam outras figuras, outros profetas, inclusive, contemporâneos, não está nada fechado, não há evidência suficiente para isso, há apenas alguns argumentos de teólogos, e nesse caso eu ressalto aqui a favor de Moisés e Elias. Os argumentos seriam, primeiro, que durante a tribulação Deus se ocupará dos judeus, né? Do mesmo modo como fez durante as primeiras 69 semanas relatadas em Daniel. E por isso, então, Moisés e Elias são dois dos personagens influentes da história dos judeus. Moisés e Elias estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, de alguma forma havendo ali um movimento fantástico, mal explicado, né? Mas pela teologia muito bem esclarecido. Os milagres mencionados também em Apocalipse 11, eles se assemelham aos milagres que operaram na época do Antigo Testamento, né? Transformação de água em sangue, enfim, esse tipo de domínio sobre a natureza. Nós não podemos, então, fechar questão. Sabemos se será ou este ou aquele, quem será, mas o fato é que essa linha de interpretação entende que serão duas pessoas, duas testemunhas, de alguma forma, sobrenaturalmente, estarão aqui na Terra para cumprir esse propósito e durante esse tempo serão manifestos do poder de Deus. É incrível que durante o período em que essas testemunhas fazem, então, esses prodígios, logo depois é dado ao anticristo, né, a besta, a autoridade sobre eles para destruí-los, e eles são mortos, né? Ocorre que depois disso, depois deles terem morrido, então, a maioria dos especialistas, né, em profecias conclui que as duas testemunhas realizarão muitos milagres, né, durante os primeiros 3 anos e meio dessa tribulação. Já depois que eles são destruídos ou mortos, a ressurreição das duas testemunhas servirá de testemunho para o Senhor. Diz o texto que eles serão ressuscitados, isso não é uma linguagem literal, mas o pré-milenista geralmente tende a entender isso, então é possível, tá? É totalmente possível que sejam realmente figuras físicas, né? Figuras realmente reais, e que eles terem sido ressuscitados, eles são elevados a Deus e eles vão então para a presença do Senhor, tendo assim encerrado o seu compromisso. Se for o caso de Moisés e Elias, é mais uma participação, né? Antes Antigo Testamentário, né? E agora Neotestamentário, e até mesmo pós o final dos tempos. Em todos os sentidos, essas duas testemunhas provavelmente acontece exatamente na metade do período da tribulação, ok? Então isso é muito importante para nós chamarmos a atenção. Para encerrar aqui essa parte das testemunhas, tem o texto de Apocalipse 11, versos 7 a 12, que diz assim, ó: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará
estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Essa ressurreição acontecerá de fato, né, durante esse período da tribulação, e será um testemunho grandioso para o poder de Deus. Será realmente um dia impressionante, segundo diz o Dr. Hoods na sua exposição. É interessante, amados, que há uma coerência muito grande nesse sentido, né? Muitas vezes nós temos a tendência de não literalizar algumas questões da Bíblia. É verdade que é o perigo de literalizarmos qualquer coisa, né? É importante que Jesus usou analogias, Jesus usou parábolas para explicar, mas sempre havia um princípio. É curioso que quando Jesus fala em Mateus 24 a respeito do fim dos tempos, da volta do Senhor, da volta dele, do arrebatamento da igreja, não usa essa palavra, mas ele fala sobre isso, é curioso que ele faz menção ao fato de que a vinda dele se dará como nos dias de Noé. E eu já fiz a menção disso nos primeiros vídeos que eu postei aqui a respeito da volta do Senhor, do arrebatamento, como nos dias de Noé. Então as pessoas estarão se casando, dando em casamento e repentinamente voltará. Da mesma forma como aconteceu, né, o dilúvio, ele era também algo impensável. Lembrando, né, todos sabem da história, na época do dilúvio não chovia sobre a terra, nem se tinha tempestades, nem muito menos enxurrada. Né? A Bíblia diz claramente isso, deixa claro isso, não havia isso. Então, como poderia esperar uma mudança climática de uma chuva que nunca aconteceu? Então era coisa fora de série, não era literal. Mas quando veio o dilúvio, se tornou literal. Nada impede que essas testemunhas sejam literais. Portanto, estejamos atentos e atentos nos próximos estudos. Nós vamos estar falando aqui mais nessa sequência, o que continua a ser feito daqui para diante. Até mais, Shalom Adonai.